Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 13 de fevereiro, domingo, dia do Senhor. Somos convidados a refletir o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 17, 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. O gesto de subir até a montanha é um gesto bíblico muito conhecido. Moisés subiu até o alto da montanha para receber as tábuas da lei. Abraão subiu até o alto da montanha para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício como prova de sua fé. Muitos homens e mulheres subiram até a montanha para poder se encontrar com Deus. Hoje, esta montanha é Jesus Cristo. Quem vai até Cristo Jesus sobe até as altas montanhas, caminha e não se cansa, renova suas forças e segue em frente. E quando Jesus então desceu da montanha, ele estava voltando da experiência de oração profunda para poder evangelizar. E ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. As pessoas sabiam esperar, sabiam o momento para ter um encontro com Jesus, perseveravam. Sabiam que Jesus estava no alto da montanha em oração, mas que desceria, que voltaria a estar junto de novo com a multidão. Por isso, aquelas pessoas não têm pressa, confiam. Quem faz uma experiência de Deus entende que não tem pressa, porque tudo está nas mãos de Deus. O Senhor vem até o nosso encontro e não nos abandona. Embora o tempo de Deus seja diferente do nosso, porque muitas vezes somos ansiosos e apressados, mas o nosso futuro já está garantido no Senhor. E Jesus, após descer da montanha, levantou os olhos para seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Para o povo da Bíblia, os pobres são aqueles que confiam no Senhor, que esperam do Senhor as bênçãos e as graças necessárias para levarem as suas vidas. Os pobres são aqueles que são humildes, esperançosos e alegres. Não são apegados às pessoas e nem às coisas, mas somente ao reino de Deus. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é prioridade daqueles que são pobres. E o que nos impede de viver essa pobreza? Muitas vezes a vaidade, a ganância, o egoísmo, a infidelidade. Mas Deus nos perdoa, Deus nos sustenta e nos ajuda a caminhar. Depois Jesus nos diz: Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Quando se tem fome, não se pensa em mais nada, somente em procurar o alimento, em conseguir o alimento. Que assim deve ser para nós o fato de buscarmos o reino de Deus. Deve ser prioridade, deve ser o mais importante para nós. Buscar o reino de Deus, fazer a vontade do Senhor. E as outras coisas irão sendo vividas por acréscimo. Jesus também diz: Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. É o choro da compaixão, o choro da misericórdia. É o choro de quem não se conforma com a injustiça, com a ganância e com a corrupção, mas sonham com a vinda do reino, sonham com um mundo novo. Quem hoje chora haverá de sorrir quando contemplar o Senhor face a face. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, vos insultarem e caluniarem contra vós. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Perseguição, calúnias, sofrimentos fazem parte da vida da gente. Nós não agradamos todo mundo e nem devemos nos preocupar em agradar as pessoas, mas antes devemos procurar agradar a Deus. E se somos incompreendidos, Deus nos compreende, Deus nos ajuda. Mas Jesus diz: ai de vós, os ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Porque tens fartura, mas não partilha, não divide, não pensa em ninguém. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Quem ri da desgraça dos outros, quem ri do sofrimento dos outros, há de pagar com a mesma moeda. Ai de vós, quando todos vos elogiam, eram assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe seu domingo, seu dia, que seja um dia abençoado e feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.